A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação, Gisele França. Trabalhos técnicos, Fernanda Vieira e Laura Peçanha. Uma realização, Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção-geral, Pastor Celso de Castro Costa. Programa Cântico Missionário. Tudo que eu posso fazer, eu vou. Olá, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus. Está ao ar mais um programa Cântico Missionário. O programa hoje será um programa gravado. Estamos gravando o programa do dia 16 de agosto do ano de 2025. E eu já quero louvar ao Senhor pela sua vida. Muito obrigada pelo carinho, pela participação de sempre. E esse programa, ele faz sentido com a sua participação. Amém? E eu já quero abrir o programa com oração. Convido a você, aonde você estiver, feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Ah, Deus, Tu és poderoso, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tem feito, por tudo aquilo que nós sabemos que Tu ainda há de concluir e fazer. Obrigada, Senhor, pelos últimos dias de desafios. Senhor, estamos passando por um momento delicado, mas nós sabemos, Senhor, que Tu tem o governo de todas as coisas. Que nada, absolutamente nada foge do Seu controle. E nós temos a certeza no nosso coração que Tu é um Deus bondoso, um Deus zeloso. Por isso, Senhor, estamos aqui, Senhor, para Te louvar, engrandecer e Te agradecer. Senhor, eu Te entrego cada participante do programa Cântico Missionário, aqueles que oram, aqueles que participam e aqueles que... Eu entrego até aqueles que ainda não conhecem, Pai, para em algum momento ter contato com esse programa e ser revestido, ser impactado pela exposição da Sua palavra que é divulgada por esse canal. Obrigada pela Adave, Senhor. Obrigada porque Tu sensibilizou o coração do nosso saudoso pastor para abrir essa oportunidade da palavra ser exposta através das mídias sociais. Obrigada, Senhor, por todo esse cuidado, por todo esse zelo. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, como eu falei agora há pouco, o programa hoje, do dia 16 de agosto do ano de 2025, é um programa gravado, mas como eu costumo dizer, ele é gravado, mas o nosso Senhor, ele é atemporal e ele vai estar presente no dia que você abrir, que afinal de contas os programas ficam gravados. Se você rolar lá nos arquivos, vão ter lá vários programas. Nós estamos pelo canal do YouTube desde março desse ano. Então, você pode pegar lá, vai ter vários programas gravados, aqueles programas que o Senhor direcionar você. O Senhor, ele tem propósito em todas as coisas e ele pode te direcionar para pegar um exclusivo que vai impactar. Eu tenho certeza que vai impactar o seu coração, vai te dar resposta, porque o Senhor, ele não deixa ninguém, ele não dispensa ninguém de mãos vazias, não é mesmo? Então, eu tenho certeza, se você procurar, você vai achar. Então, procura lá, assista o programa, dê lá o seu joinha, compartilhe o programa em nome de Jesus. Vamos compartilhar esse programa, vamos divulgar para cada vez mais haver um crescimento, não um crescimento do programa, entenda, é crescimento de expansão, é a expansão do reino, do nome do Senhor através desse programa. Então, compartilhe o programa e eu tenho certeza que você vai estar fazendo missões ao compartilhar esse programa, amém? Irmãos, vamos abrir Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, fazer menção do texto inicial, como de costume. Vamos ler a partir do 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16,
a partir do versículo 14. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes o rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, nome poderoso, santo, maravilhoso de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e sararão. Aleluia! Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Eita glória! Irmãos, olha que coisa linda o versículo 20. E eles tendo partido, que são os discípulos, eles entenderam a direção que o Jesus havia dado e eles partiram. O texto ele dá a entender de uma velocidade desse partir deles impressionante, porque dá pra gente perceber que eles não se demoraram. Jesus deu a ordem, eles foram. E partindo, pregaram por todas as partes. Então, a ordem é essa. Vão. Pregue. Aonde, Gisele? Aonde você estiver, meu amado e minha amada. É sobre isso. É sobre nós não ficarmos articulando desculpas, que muitas vezes isso acontece, para não fazer a coisa de modo mais ágil. O Senhor deu uma ordem. E a ordem para esse tempo também. Vá, pregue, leve a palavra, leve sentido através da palavra, leve luz através da palavra do Senhor, porque Ele é luz, luz nas trevas. Quantas pessoas, meus amados, estão vivendo em tempos de trevas, tempos difíceis, e precisam ser expostos à luz da palavra do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, agir. Agir com direcionamento e com rapidez. Então, Jesus, ele direciona e eles partindo pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Olha que coisa linda, o Senhor ele não deixa a gente sozinho, não. Você acha que esse programa aqui, todos os sábados estamos aqui, ao vivo ou gravado? Os programas ao vivo, eles são mais habituais, mas às vezes há necessidade de nós gravarmos o programa. Mas tu acha, irmãos, que se não fosse a boa mão do Senhor sustentando, esse programa estaria até hoje no ar? Sustentando as nossas vidas para que nós tenhamos o compromisso de estar aqui, sustentando a igreja, sustentando a liderança com o entendimento da importância do programa, sustentando você que ouve o programa e tenha certeza que o Senhor fala ao seu coração através desse programa. Tu acha que o Senhor, se não fosse o Senhor, eu não sei qual era o destino daqui do programa, mas nós temos a certeza que o Senhor ele se faz presente neste ambiente. E aonde o Senhor se faz presente, milagre, cura, libertação, tantas outras coisas mais acontecem. Então não é à toa que você chegou a esse canal, não é à toa que você tira o seu tempo, que é um tempo de qualidade, para estar aqui ouvindo a exposição da palavra do Senhor. E quando você ouve, quando você é confrontado, irmãos, nós queremos com rapidez fazer aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer. Você concorda comigo? Não perca a oportunidade. Jesus está voltando. Você tem essa percepção, você tem essa esperança, esse anseio no seu coração? Irmãos, a grande promessa do Evangelho é essa. Ele veio,
morreu e ressuscitou, assentou-se à direita do Pai, com uma grande promessa, que ele vai voltar. Lá em João ele fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eita glória. Eita glória, Jesus. Na casa do pai tem muitas moradas. Talvez tem pessoas que passam a vida toda morando de aluguel. Ou por escolha, ou porque não teve oportunidade de ter seu imóvel próprio, mas passa a vida toda vivendo de aluguel. Posso te contar uma coisa muito boa para aquecer o seu e o meu coração? Já tá pago a casa. Já tá pago. Nunca mais nós precisaremos nos preocupar com o dinheiro do aluguel. E se você tiver casa própria, você sabe que tem os impostos, né? IPTU, sei lá o que mais tem. Já tá tudo pago. E vou acrescentar, é do melhor. Pensa naquele porcelanato que você viu na loja e falou, uau, porque tem uns porcelanatos que, gente, é muito incrível. Que tu olha, parece até um espelho, que tu vê seu rosto ali se expondo ali no porcelanato. Então, é uns desenhos muito lindos. Aí tu pensa assim, poxa, né? Mas fazer uma obra com aquele porcelanato, talvez o recurso seja muito maior do que a sua disponibilidade financeira, mas é melhor do que porcelanato, o piso da sua casa, lá na glória, na eternidade. É melhor. Portão, muro, não vai precisar ter. Luz, não precisa se preocupar com a light mais. Ah, Jesus, que coisa linda! Ô, glória! A luz dele vai irradiar tudo. Não vai ter mais noite. Ah, Senhor, não tem inspiração. Pelo menos para mim, quando nós paramos para pensar sobre tudo isso, a gente se inspira, respira fundo, já sente o cheiro, sabe aquele jardim, onde cultiva flores? Esqueci o nome do lugar que lá tem flores, enfim. Aquele lugar que tu entra, assim, tem um monte de flor lá que tu sente, né, exalando né, o perfume das flores. Gente, é melhor do que isso. A casa do Pai, do nosso Pai, porque nós somos co-herdeiro com Cristo, tem muitas moradas. Material de primeira. Não precisa de muro, não precisa de portão. Nós não vamos sentir mais dor, mais choro, mais angústia. É essa promessa que o Senhor tem para nossas vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos ter pressa aqui para ir, para dar essa excelente notícia para mais pessoas. Quantas pessoas você cruzar na sua jornada aqui na terra, nós precisamos falar desse Deus, desse Pai cuidadoso, zeloso, que ama cada um dos seus filhos e nós somos filhos. Amém? E é nesse lugar que o nosso pastor está. Acredito que vocês que são da Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos, a DAV, todos nós já sabemos. E você que não é do nosso campo, não conhece a nossa igreja, ou conhece, talvez você não saiba, que no dia 8 de agosto, semana passada, o nosso pastor que estava internado, se você assistiu o programa, os programas anteriores, ele estava internado desde maio, você vai ver que nós, vários momentos, fizemos clamores aqui pela vida dele. E aprove o Senhor recolher o nosso pastor no dia 8. Irmãos, não tem sido fácil. Foi uma notícia que chegou de forma muito dolorosa para a gente, para todos nós. O pastor Celso de Castro Costa, ele já teve algumas participações no programa. Se você pegar, você vai ver. Inclusive, em março, o primeiro programa aqui do YouTube, ele chegou de surpresa, nos fez uma feliz surpresa, participando aqui com a irmã Clay.
E ele, durante 30 anos, ele esteve à frente aqui dos trabalhos da Assembleia de Deus em Dr. Augusto Vasconcelos. E, irmãos, eu acredito que se você conheceu o pastor pessoalmente, alguma marca ele deixou em você. Eu posso dizer com toda a propriedade que quem teve a oportunidade de conhecer o pastor Celso pessoalmente ficou com alguma lembrança boa acerca dele. Alguma palavra que ele deu, algo que ele fez. Irmãos, algum texto que ele leu para você refletir. Não, eu penso que não teve aonde, não teria como aquele homem de Deus, daquele tamanho que ele era, passar por algum lugar despercebido. Não passava despercebido. E com muita dor nós recebemos essa notícia, estivemos aqui no sábado, por isso semana passada o programa não foi ao ar, não teve programa, nem gravação, porque dia 8 foi na sexta, quando nós recebemos, ele faleceu na quinta, né? E nós recebemos logo cedo a informação na sexta. Então não tínhamos condição de tempo emocional para estar gravando o programa, não teve essa condição. Estivemos aqui no sábado, ele foi enterrado no sábado, dia 9, no cemitério Jardins da Saudade, em Paciência. Mas a partir das 8h30 da manhã até as 11 e pouquinho, teve o culto fúnebre, onde nós podemos cantar, lembrar, nos consolar. E mesmo ele estando naquele caixão, até um pouco diferente daquela aparência que nós conhecíamos, nós podemos sorrir para ele. Eu sei que ele já está na glória, nós sabemos, né? Mas podemos sorrir. Eu, particularmente, gente, eu sei que ele não escutou, eu sei de tudo isso, mas quando eu passei por ele, eu precisei falar para eu ouvir. Ele não vai ouvir, mas eu ouvi. Eu falei assim, muito obrigada por tudo. É difícil até lembrar, assim, a gente começa a se emocionar, porque eu só tenho que agradecer. Me pastoreou desde a minha conversão e sempre me ajudou. Sempre disponível para minhas ideias. Chegava para ele, pastor, tô com uma ideia assim, assado, e ele sempre cuidadoso para me orientar e me abençoar. Quero ir fazer isso, que o curso, estou fazendo um curso, eu estou terminando um curso esse ano. Quando eu cheguei para ele, pastor, estou fazendo... Na minha velocidade, que eu às vezes falo, ele, calma aí. Isso, pontuou, mas no final ele vai, minha filha, eu te abençoo. E era isso, irmãos. Ele já está nesse lugar. A mansão, ele foi promovido às mansões celestiais. E assim como o filho dele, o Alex, leu. Se isso fosse possível, é claro que foi uma alegoria, que nós sabemos que não é. Mas é só para a gente entender. Se fosse possível um diálogo entre ele e o pai dele, ele perguntaria, como é que é aí? E ele pegou o texto de Apocalipse e descreveu algumas coisas que o apóstolo João descreveu acerca do que o que nos espera. Irmão, se você não aceitou a Jesus, corre para aceitar. Os dias estão maus. Não é uma informação, talvez, nova para você. Você já sabe disso, talvez. Então, nós não estamos tendo muitas escolhas, não. Na verdade, nós que queremos ir para a eternidade, a gente não tem escolha, a gente só tem uma. Aceita Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Corre para os braços dele. E se você já aceitou, já tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, creu no seu coração e confessou com a sua boca, fale. Vamos falar do amor do Senhor. Vamos propagar o Evangelho. Vamos levar essas boas novas. Vamos levar luz nas trevas. Nós precisamos avançar. A DAV, em 2025,
anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Nosso pastor já chegou lá. Já chegou. E um dia... irmãos, eu tenho tanta certeza disso. Eu tenho tanta certeza disso. Que um dia nós vamos nos encontrar de novo. Esse dia vai chegar. E não é nada mais confortante do que você ter uma certeza no seu coração. E essa certeza é que nos sustenta, é que nos dá o entendimento que a Davi precisa avançar. A Davi não era do pastor Celso. A Davi é do Senhor. Ele estava como um instrumento, excelente instrumento aqui do Senhor. Mas aprove a Deus o Senhor levar. E daqui a algum tempo, talvez 30, 60 dias, nós vamos receber com muito carinho, com muita reverência, com muito cuidado e gratidão, o novo presidente da nossa igreja. Pastor-presidente, porque nós temos outros pastores auxiliares, mas o pastor-presidente nós vamos receber daqui a 30, no máximo a 60 dias, nós já vamos estar com o nosso pastor. E é isso, irmãos, eu precisava falar nesse programa, você sabe, a gente iniciou o mês dando a informação que o tema do mês seria o mês da conscientização para o combate da violência contra a mulher, como a igreja pode atuar contra essa prática. Nós abrimos o mês e expus que esse mês seria para falar sobre isso, mas aconteceu essa situação no meio, né, na semana, que fez com que o programa de hoje, né, na verdade, ia ser gravado mesmo, mas eu ia falar na temática, porém eu precisava abrir o programa falando sobre isso. Irmãos, o pastor Celso foi um missionário dentro dessa igreja. Que homem que quis muito avançar. Ele inspirava a gente a avançar. Ele queria muito avançar. E a última vez que eu tive com ele, assim, de uma forma mais próxima, porque o pastor, ele tinha muitos compromissos. Imagine, são 29 congregações, fora os outros compromissos que ele tinha com a sua casa, com a sua família. Tinha compromisso na convenção, enfim. Era um homem com bastante compromisso, nós sabíamos disso. Então, não tinha como a gente ter um contato, assim, a gente víamos ele nos cultos, mas era parte do Senhor, pastor, apertava a mão, falava alguma coisa muito breve. Mas a última vez que eu tive condição de sentar, conversar com ele de uma forma mais próxima, acredito que foi em dezembro, onde eu falei dos projetos para esse ano para o programa Cântico Missionário, das mudanças que nós estávamos intencionados e vamos fazer em nome de Jesus. Aí eu conversei com ele com toda essa minha entusiasmo, e ele ficou muito entusiasmado também do formato, daquilo que nós temos de planejamento, etc. e tal. E uma coisa ele falou: Gisele, envolve os jovens. Muito preocupado com os jovens da nossa igreja. Envolve eles precisam se envolver. E eu creio que, em nome de Jesus, existe um novo tempo para chegar nesta rádio. Não no programa Cântico Missionário, porque o programa é um programa dentro da rádio, que está com espaço aberto para várias programações para acontecer. Aqui pode ter programação de segunda a segunda. O programa Cântico Missionário é exibido aos sábados, de 11h30 até 12h30. Mas eles podem ter programas de todas as ordens, jovens, saúde, tudo relacionado à obra do Senhor, todas as temáticas. O Senhor está envolvido em tudo, gente. O nome do Senhor está envolvido em tudo, não é mesmo? Tudo se refere a Deus. Tudo no final vai dar X mais Y mais N, né? Igual a Deus, Jesus. E eu creio em nome de Jesus e eu espero que esse tempo chegue. E se o pastor pudesse ver esse tempo, eu tenho certeza que isso alegraria muito o coração dele. Mas é isso, irmãos. Estamos no mês agosto lilás, o mês da conscientização
contra a violência contra a mulher, feminicídio, que é a morte de mulheres. E nós temos qual o papel? Como a igreja pode atuar contra essa prática? Irmãos, essa prática, quem conhece o Senhor, quem faz estudo da palavra do Senhor, entende que o Senhor é maior. Jesus é a maior expressão de amor de Deus com relação à nossa vida. Jesus, ele vem, morre, sofre por amor. Então, nós temos um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que zela. Então, é incompatível a igreja do Senhor ver uma prática dessa e não querer agir de certa forma, no sentido de informação, no sentido de ajuda, no sentido, quer o sentido que seja. Uma coisa nós temos que ter em mente: violência é incompatível com a igreja. Violência é incompatível com tudo, né, gente? Vamos combinar. Mas nós, como igreja, já que nós estamos trazendo esse tema para dentro do contexto cristão, violência é incompatível. Qualquer forma de violência, e esse mês nós estamos falando da violência contra a mulher. E essa violência, ela pode se expor de várias formas. Porque, às vezes, a gente ouve violência e a nossa associação vai logo à violência física. Mas não se trata somente disso. A mulher, ela pode sofrer diversos tipos de violência. A violência emocional, psicológica, patrimonial. Você sabe que, às vezes, tem muito casos que nós ouvimos, e talvez você conheça mais de perto, de pessoas que rasgam fotos. Agora, quase ninguém faz mais impressão de foto, revelação, né? Fica tudo lá na nuvem. E haja dinheiro para tu ficar comprando memória para deixar tudo na nuvem, né? Daqui a pouco vai para o céu, de tanto arquivo na nuvem. Mas eu já ouvi falar, já ouvi pessoas ter seus objetos pertences descartados, destruídos. Violência emocional, psicológica, onde há ameaças, há tortura emocional. Gente, então a violência, ela vai desmembrando de várias formas. E quando se trata da mulher chegando de uma violência, entre aspas, mais leve, a mulher, ela que se expõe a isso, que vive isso, que está dentro disso, ela fica muito vulnerável para aquela situação ser desenvolvida até mesmo para uma situação de feminicídio. A violência, ela pode começar de forma, como eu falei, leve, que nem uma violência leve, mas fica menos exposta, fica mais camuflada. E ela vai desenvolvendo com o passar do tempo para algo mais significativo. Mas começa com vamos dar exemplo, né? Começa com uma proibição. Não quero que você use essa roupa. Irmãos, a gente está falando de algo assim, bem bem forte, assim, no sentido de, não é aquela você tá com uma roupa e o seu esposo, talvez seu namorado, fala assim, poxa, acho que combinou com você, dá uma dica. E aí, tá tudo bem. Outra coisa é a pessoa falar assim, não gostei dessa roupa, vai lá e tira. Uma roupa que você sabe que não tá expondo, não tá denigrindo o seu caráter. Aí você vai lá e tira, para agradar. Não gostei disso. Aí começa. Você tá falando com quem? Deixa eu ver. Uma coisa é você não ter, principalmente as pessoas casadas, eu tenho senha no meu celular, mas meu esposo tem a senha. Então, ele pode pegar, abrir meu celular, meu filho tem a senha. Outra coisa é a pessoa te obrigar a dar a senha, ou então obrigar você, ficar te monitorando, querer ver, me dá aqui seu celular. Deixa eu ver com quem você tá falando. Irmãos, parece que é bobeira. Tem gente que leva até isso para um lado assim, ele gosta de mim, por isso que ele tá assim, com tanto ciúme. Não, isso já é um sinal. Então, eu costumo dizer, eu falei no programa passado, eu costumo dizer que os sinais, às vezes, eles ficam maquiados, mas estão ali. E nós como cristãs, mulheres inteligentes, com o cérebro, com a mente de Cristo, precisam estar atentas. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele todo tempo fica ligando a luzinha. Pensa naquela luzinha, né? Aquela luzinha vermelha indicando que é para parar. Indicando que é laço. Do passarinheiro, aqueles brabos, que quando entra, difícil sair.
Então, os sinais vão ficando mais sutis, aí vão intensificando, e daqui a pouco você já está envolvida emocionalmente. Uma dependência emocional que às vezes fica muito enraizada e você entra num ciclo vicioso de agressão. E aquela pessoa que, a princípio, seria o príncipe dos sonhos, nem sabe, mas ele é. Então, irmãs, nós temos que ter cuidado. E varões, você talvez é um bom esposo, é um bom companheiro, é um bom namorado, ou então, se você não tem, mas é um homem de índole, talvez você se depare com a sua irmã, com alguém da sua família vivendo uma situação de violência dentro da igreja. E nós temos que ter essa sensibilidade. Porque, às vezes, a pessoa não expõe de forma clara. Às vezes, a pessoa nem tem noção exata que está vivendo dentro de um ciclo de um relacionamento abusivo. Ela não consegue ainda visualizar isso de forma mais lúcida. Porque ela está tão envolvida emocionalmente que ela não consegue ver. E nós que estamos de fora, nós temos um meio, né, de ajudar. Talvez alertando, irmã, você não acha isso, aquilo, dá essa dica. Talvez você não possa agir de forma mais efetiva, mas pode chegar e talvez dar um conselho. Eu sei que às vezes é bem delicado você se envolver, mas nós também não podemos ficar esperando o pior acontecer. Nós não podemos ficar esperando o desfecho daquele ciclo que você está vendo, de mãos atadas, sem ter feito nada. Então, a igreja, que é o lugar de conhecimento, aqui a igreja do Senhor, é um lugar que tem que ser o lugar onde nós saímos da nossa casa para vir, para ter o contato com o Senhor, para ter, né, toda essa conexão com o Pai. Mas a igreja precisa ser fonte de informação também, para instruir aquela mulher que está passando. A igreja, pastor, ora pelo seu casamento, ora pelo seu esposo, tem que orar mais. Ok, a oração é a nossa primeira ferramenta, sempre, independente de qual seja a situação, a oração ela sempre vai ser nosso primeiro recurso. Porém, nós temos que vigiar. A Bíblia fala orar e vigiar e orar. Por quê? Porque nós temos que ter o entendimento também que nem tudo é demônio. Nem tudo é o maligno. Não, às vezes é a pessoa mesmo que não tem o seu caráter renovado, transformado. E ela está querendo ali prejudicar. Gente, muitas vezes o agressor, ele tem um histórico de vida também, que se nós pegarmos e olharmos o histórico de vida, aquele agressor, ele tem algumas questões profundas dentro do histórico de vida dele, que ele precisa cuidar. Ele precisa cuidar. Mas isso não abona ele do que ele fez. Por isso que a justiça tem que agir. Políticas públicas têm que ser feitas com o cuidado da mulher. A mulher, ela fica mais exposta, fica mais vulnerável a todos os tipos de violência. E nós, como igreja, não podemos ficar calados, amordaçados. Não. É tempo da igreja se posicionar em diversos assuntos. Essa é só uma pauta onde a igreja tem que atuar de forma mais rigorosa, não passar a mão na cabeça de ninguém. A igreja não tem que passar a mão. O Senhor Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele corrigia, ele curava, ele amava, porém ele sempre falava, vai, não peque mais. Para com isso. Não peques mais para que não suceda, ele fala para aquele coxo, coisa pior. Então, o Senhor Jesus, ele sempre nos instruiu a partir da verdade. Então, nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ficar mais maquiando, acobertando coisas erradas. Nós precisamos avançar. Mas se não tivermos santificação, verdade dentro do nosso meio, como que as coisas do Senhor vão avançar de forma significativa? Mulher que está vivendo um aprisionamento dentro dos seus relacionamentos, a igreja está fingindo que não tem nada acontecendo. Ela vai no gabinete, conversa com o pastor, expõe para pessoas que ela confia. E, às vezes, o fato dela expor uma situação coloca ela numa exposição ainda maior, coisa que ela não quer. Então, por muitas vezes, a mulher também não conta para ninguém com medo da exposição dela ficar maior. Aí fica aturando. Anos. Violência. Anos.
tantas coisas que a mulher atua. E tem muitos fatores, tem muito desdobramento. Um ciclo de violência, ele tem muito desdobramento. Às vezes a mulher não sai por falta de condição financeira, enfim, tem muitas coisas. Mas nós, como igreja, precisamos dar suporte, precisamos dar orientação, precisamos dar acolhimento, precisamos, sim, falar de Jesus em primeiro lugar, mas independente não. Mas depois de falar de Jesus, de expor a palavra, nós temos que ir pelos meios que nós temos aqui na Terra, legais, para acolher, para orientar e para dar suporte, sempre que possível, a essa mulher que está diante de uma situação de sofrimento, de violência. Então, Igreja do Senhor, você que está assistindo o programa, não deixe de compartilhar. Compartilhe. Hoje o programa ele já vai, eu já vou estar partindo para o final. Eu não vou desenvolver muito o que o tema diz. Vou deixar isso para o próximo programa. Mas você que está vendo o programa, expõe, compartilha. Nós precisamos ao máximo. Gisele, mas esse é um tema que todo mundo sabe. As redes sociais divulgam, etc. e tal. Eu sei, irmãos, mas quanto mais pessoas... Esse ano, o Ministério das Mulheres lançou oficialmente, no dia 1º de agosto, a campanha do Agosto Lilás, onde o objetivo é promover ações integradas entre a União, Estados e municípios para prevenir. A melhor forma de atuar contra a violência é a prevenção. E a prevenção vem como? Através de informações, né, para prevenir a violência de gênero e incentivar a denúncia. Porque muitas vezes a pessoa fica com medo de denunciar. Tanto a mulher quanto as pessoas que vivem, que assistem, que veem, percebem. E o tema desse ano, acho que não estou procurando aqui, não estou achando, mas acho que é Violência Zero, que é o tema desse ano, Feminicídio Zero, que é a morte da mulher, né? Então, muitas divulgações estão tendo nas mídias sociais, onde iluminação de prédios públicos estão com a cor lilás para simbolizar, porque nós somos muito visuais, então todas as vezes que nós expomos alguma coisa, então isso vem, aquela informação, isso está remetendo uma informação, então vem na nossa mente. E divulgando o canal 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, onde você pode ligar para poder pedir ajuda, fazer denúncias. Então, deixe isso anotado. Isso são informações preciosas, são informações que podem salvar uma vida. Amém? Você está comigo? Ô, glória a Jesus. Então, no próximo sábado é dia... Deixa eu ver aqui. Dia 23, ainda teremos Ainda vamos ter 2 sábados, dia 23 e 30, para estar expondo um pouco mais profundo o assunto. Eu aguardo vocês a partir das 11h30 da manhã. Conecte conosco, fica conosco, tira essa 1 horinha, hoje foi até um pouquinho menos, mas tira essa 1 horinha de investimento, de oração. Tá faltando um louvor, eu sei, né? Mas em nome de Jesus vai acontecer, vai ficar lindo. Vamos orar, vamos pedir ao dono da obra que envie, é Ele que é o dono. Então, nós estamos aqui todos os sábados a partir das 11h30 da manhã. No próximo sábado, estaremos expondo um pouco mais dessa temática que é tão importante, onde a igreja tem um papel fundamental para ser um combatente. Nós, igreja, somos um combatente, somos combatentes. Juntos, unidos, vamos conseguir vencer. Unidos somos mais fortes. E eu creio nisso. Amém? Então, compartilhe o programa com pessoas que você... nas suas redes sociais, com pessoas que você conhece. Vamos divulgar esse canal para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui fazendo exposição da sua palavra. Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia. Senhor, nós sabemos que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Por isso estamos aqui, firmes, confiando, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Nos dá uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Que nós possamos, se o Senhor não voltar antes, estar no próximo sábado aqui com alegria, com vigor, com bom ânimo, fazendo a menção da sua palavra. Senhor, responde às orações dos seus filhos, Pai, que tem clamado, tem orado. Senhor, em nome de Jesus, leva, Senhor, a nossa voz
como uma voz profética, não só aqui no Brasil, mas nas nações. Que essa voz profética possa levar resposta, consolo e bom ânimo para cada um que assistir esse programa, Pai. Eu te louvo, te glorifico e te exalto. Eu te amo, Jesus. Muito obrigada por tudo. No teu nome. Amém. Amém e glória a Deus. No próximo sábado, dia 23, estaremos aqui para mais um programa Cântico Missionário a partir das 11h30 da manhã. Aguardo vocês. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro.